A literatura é incrível, assim, a forma como ela desafia a gente é maravilhoso. Assuntos que geralmente a gente mantém distância, realidades que são difíceis de digerir, coisas que assustam a gente pra caramba, e que se não tivesse sido escrito ali cuidadosamente nas páginas de um livro, a gente ia evitar pra sempre. Evitar até mencionar, até pensar. O desafio de colocar a gente no lugar do outro, de fazer a gente trabalhar essa empatia, sabe? E às vezes é até difícil você continuar lendo. Você precisa parar e respirar e absorver. E aí tomar fôlego pra mais uma página. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do especial de Halloween aqui do De Livro em Livro. Eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse mês tá rolando um especial, como vocês podem ver aqui, tô toda caracterizada de peruca e é isso aí. Mas na real, hoje a gente veio conversar sobre livros que são difíceis de ler, assim, com assuntos e temas difíceis da gente digerir, mas que nem por isso eles são dispensáveis, sabe? São assuntos importantíssimos da gente discutir. Antes de eu começar, por favor, se inscrevam aqui no canal se vocês forem novos por aqui. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês curtam De Livro em Livro. Eu também tenho um Instagram, que vou deixar passando aqui, e lá no Instagram eu posto muitas coisas super legais, a gente conversa muito pelos stories. Eu tento postar mais foto bonitinha. Ok, então vamos chegando. O primeiro livro que eu separei aqui pra vocês é um livro realmente muito difícil de você digerir. Eu li ele em uma leitura conjunta, né? Li com o projeto que a gente tem, que eu tenho, com a Maria do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros, que é o Buddy Read DLX. Ele acontece todo lá no Instagram. Então todo mês tem um livro novo que a gente lê. Esse mês a gente leu apoiado pela Companhia das Letras e foi um livro difícil. Eu tive que parar muitas vezes, tive que pular realmente uma ou duas páginas porque eu não conseguia ler aquilo, algumas pessoas do grupo também. Provavelmente se eu estivesse lendo sozinha, eu não tenho vergonha de dizer que eu acho que eu teria abandonado. Mas não porque o livro não é bom, mas por causa das coisas e as situações que ele mostra ali, que são bem vívidas e bem descritas. Eu tô falando de Suicidas, do Rafael Montes, que ele é um autor nacional super famoso, né? Todo mundo conhece o Rafael Montes. Inclusive, eu tô lendo outro livro dele agora esse mês, que é o Bom Dia Verônica. E nesse livro aqui a gente tem amigos que se reuniram pra brincar de roleta russa. Olha que legal. Só que no final não sobrou ninguém. Todo mundo morreu. Não sobrou uma pessoa, como geralmente, né, as regras mandam. E os corpos foram encontrados de maneiras absurdas, brutais, assim. E uma confusão do caramba, e não exatamente um tiro na cabeça de cada pessoa, como geralmente é na roleta russa, né? Então tá tendo uma investigação policial aqui pra tentar saber o que aconteceu, o que raios aconteceu lá. E tem partes de um diário de uma das pessoas que estavam ali brincando de roleta russa, que é o personagem que a gente principal aqui, né? E a gente segue ali também as anotações dele pra saber exatamente o que aconteceu naquele dia. O sonho dele é se tornar escritor. Então ele foi detalhando as coisas que estavam acontecendo. A ideia do livro, assim, é aquele macabro que desperta curiosidade no outro de ler, sabe? Só que acontecem coisas aqui, quando a gente vai descobrindo o que aconteceu e as coisas que... os mistérios rondando o estado dos corpos, assim, que, olha, não dá. A gente tem cena até de necrofilia, sabe? A coisa é pesada, entendeu? Violências e preconceitos e o lado mais obscuro do ser humano escrachado, assim, em cada página. O próximo livro que eu separei aqui pra falar pra vocês é um livro que, na verdade, não é desse negócio de tema difícil de ler, socorro, alguém me tira daqui, me salva, que nem foi em alguns momentos de Suicida. É mais de um assunto dark, de um final dark, e é muito triste saber que esse tipo de coisa acontece e a necessidade do ser humano de ter controle sobre coisas que você não tem como ter controle. Eu tô falando de O Colecionador, do John Fowles. Acho que fala assim, Fowles, não tenho certeza. Esse livro aqui é um clássico e ele foi publicado de novo pela Dark Side Books nessa edição
maravilhosa, socorro. A gente também leu esse livro no Buddy Read da LX e foi muito bacana a discussão da galera e a gente ia analisando os motivos que levaram o cara a fazer o que ele fez, ou a psique dele, a psique da menina sequestrada, porque aqui a gente tem um cara que ganha aí bom dinheiro, sabe? E aí ele acaba meio que bancando com esse dinheiro o sequestro de uma mulher que ele era obcecado. E o que eu achei interessante é que a personagem, a menina sequestrada, ela não é o tipo de personagem que gera empatia na gente imediata. Entendeu? Não é aquela, tipo assim, a vítima pobre, tipo, ela é a vítima, né? Mas não é tipo, a pobre coitada, ela é tão boazinha e tal. Então, o autor coloca aqui um personagem que às vezes é difícil de você se relacionar, de ter empatia, no sentido de que ela é arrogante, ela é meio pedante, ela é meio assim, sabe? Mas isso aí também é uma coisa interessante de trabalhar, porque não é porque ela não é uma pessoa de personalidade fácil que ela não deixa de ser a vítima. Entendeu? Não é porque ela é uma pessoa arrogante, que às vezes blasé demais, que você fica, tipo, com os pensamentos dela, ela ainda é a vítima, ela ainda tá ali contra a vontade dela, ela ainda tá sendo ali abusada psicologicamente, né, numa situação difícil do caramba, ela foi sequestrada. Então é legal trabalhar isso também, porque você acaba batendo de frente com esse conflito interno, tipo assim, tá, não é porque eu não gosto da pessoa que, independente disso, ela tá errada, sabe? A pessoa tá, né? E o sequestrador tem pensamentos que levam a gente a ter pena dele. Então você fica nesse conflito, sabe? O próximo livro que eu separei aqui pra vocês é de um assunto realmente difícil de digerir, porque é um assunto muito doloroso. É até difícil de eu falar aqui direito, porque eu tô falando com tanta gente que eu não sei a história particular de cada um de vocês, eu não sei pelo que vocês passaram, a trajetória, a jornada de vocês. Então, às vezes, quando a gente trata desse tipo de assunto, a gente tem que ter cuidado com o que a gente diz, porque a gente não sabe exatamente pra quem a gente tá falando, né? Mas eu tô falando aqui de O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro aqui, ele fala de suicídio, mas no sentido de que a gente não acompanha, tipo, os 13 porquês, sabe? A pessoa, o que vai levar a pessoa a cometer o suicídio. A gente acompanha a família da pessoa e quem a pessoa que cometeu o suicídio deixou pra trás. Então, é muito interessante a gente ver, porque a gente sempre pensa, nossa, o que levou essa pessoa a cometer o suicídio? O que fez ela chegar ao fundo do poço, achar que ela não tem mais opção a não ser morrer, que não tem mais nada que possa ajudar ela, sabe? Aqui a gente acompanha o resto das pessoas, os familiares, os amigos, e o sentimento que fica na pessoa de que, nossa, será que a culpa foi minha? Nossa, eu podia ter feito alguma coisa para impedir isso. Nossa, eu podia ter dado mais atenção para a pessoa, podia ter estado lá por ela. Então eu tenho uma parcela de culpa nisso, porque eu não percebi antes, eu não impedi isso de acontecer. Então o suicídio é uma coisa muito dolorosa, acho que pra todo mundo, sabe? Porque às vezes a gente tá ali preso numa realidade, e se alguém parar do nosso lado, se conversar com alguém só puxar sua mão pro lado, você talvez encontre uma saída, sabe? Então falar é muito importante, conversar é muito importante. E também se perdoar é muito importante. Então a gente tem muito disso aqui no livro também. Outro livro que eu queria conversar aqui, na verdade eu vou fazer um combo de uma vez só, porque é da mesma autora. E é um livro que também aborda um assunto que as pessoas consideram tabu, sabe? Tipo, não vamos conversar sobre isso. E parece que se você falar sobre isso, uma pessoa vai cair morta do seu lado, sabe? É um assunto delicado, tem muita gente que tem muito medo de falar sobre isso. Eu entendo. E eu acho que cada um tem seu tempo para as coisas e sua forma de encarar. Aqui na minha casa, com a minha família, a gente não tem problema nenhum de falar sobre isso. Na verdade, é o assunto praticamente de todo dia. A família é meio mórbida. Talvez, mas a gente encara isso com muita naturalidade. Eu tô falando de Confissões do Crematório e Para Toda a Eternidade, da Caitlin Doughty. Os dois livros falam sobre morte, ponto final. E eles falam sobre morte de uma maneira tão natural, e o humor da Caitlin é tão incrível que o livro ele é todo, tipo, ele é não ficção, todo falando de morte, e eu dou gargalhada em vários momentos, porque a Caitlin é incrível. Em Confissões do Crematório, que é o primeiro livro que ela publicou aqui, ela conta um pouco da trajetória dela trabalhando num crematório
Ela trabalhou durante muito tempo num crematório, então ela vai contando o que levou ela a trabalhar no crematório e as histórias do crematório, das coisas que aconteceram por lá e um pouco da carreira dela. É muito bacana, sabe? Ela vai narrando tudo, explicando como funciona todas essas coisas dentro do funeral e tudo mais, sabe? Ela dá um insight muito grande e fala da importância da família participar e não esconder a morte como se fosse uma coisa feia, sabe? Uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então eu aconselho muito a leitura, sabe? E é muito legal que a própria Caitlin fala, ela tinha muito medo de morte. Ela tinha horror só de pensar nisso quando ela era criança. E ela acabou se tornando, né, agente funerária, né? E aqui em Para Toda a Eternidade, que eu li até esse mês, ela conta um pouco mais sobre os rituais de morte ao redor do mundo, sabe? De culturas diferentes, lugares que ela visitou, como cada um enxerga. E ela faz muita comparação, principalmente com os Estados Unidos, porque ela é americana, sabe? E com a forma como os americanos lidam. Eu acho que eles lidam de uma maneira um pouco mais distante até do que o próprio brasileiro, sabe? O próximo livro que eu separei aqui também é da Dark Side Books. É um livro que eu li faz pouco tempo. E ele é difícil de digerir por vários motivos. Ele é um livro que no final eu acabei dando 3 estrelas pra ele, eu acho, que é uma nota ok. Porque eu acho que a abordagem dele em alguns momentos não foi muito legal. E acho que a forma como ele foi meio que vendido, usando a palavra feminismo, também não me deixou muito feliz. No sentido de que eu não enxergo o feminismo da forma como foi escrita aqui. Mas eu queria colocar ele na lista porque ele tem assuntos importantes, tópicos legais de serem debatidos. E que foi uma leitura difícil. Em alguns momentos de ler algumas injustiças, eu ficava com muito ranço. E eu tô falando de A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. Esse livro tá lindo, né? A edição tá muito maravilhosa. Mas aqui a gente tem uma releitura da Pequena Sereia. E ele foi meio que apresentado pra gente como uma releitura seguindo o feminismo. Mas, particularmente, eu excluiria o feminismo disso e focaria em outras coisas. Aqui eles tratam de algumas coisas realmente que o feminismo luta contra, mas a forma como os personagens lidam com isso não é uma forma muito feminista, porque no final acaba virando muito uma guerra entre mulheres que são vítimas do machismo e da tirania dos homens contra homens horríveis. Porque não tem um homem que salva nesse livro, só tem um que, tipo assim, ele é simplesmente normal. E o normal faz dele praticamente o maior santo do livro, porque os outros são horrorosos, sabe? A gente lida muito aqui com o negócio da obediência da mulher, né? E de você ser perfeita, de estar exatamente nos moldes que a sociedade impõe. Então tem muito disso, abordamos disso também. E falando desse assunto, a maneira como a autora fala desse assunto aqui, às vezes é meio difícil de digerir, sabe? A gente lida também, tem muito do preconceito aqui, da ideia de uma mulher que é mais independente, tem sua própria ideia, né, de como quer viver a sua vida, de que o corpo é seu e tal, e aí as pessoas vão contra essa mulher e fazem dela a bruxa horrorosa. E então também é um assunto meio difícil de digerir, porque apesar de ser tratado aqui como uma fantasia, é uma coisa muito real, né, que a gente vê sempre. Então ele tem núcleos legais, difíceis de digerir e que são importantes serem debatidos. E pra finalizar esse vídeo que vai ficar gigantesco, eu coloquei aqui mais um livro que tem um assunto difícil de digerir, porque a gente tá falando aqui sobre amor entre irmãos, proibido, da Tabitha Suzuma. Esse livro a gente também acabou lendo lá no Buddy Read DLX. E é exatamente isso, são irmãos que eles se apaixonam um pelo outro. E é uma história bem trágica, bem intensa e bem difícil de digerir em alguns momentos, porque você acaba meio que entendendo algumas coisas do relacionamento deles e porque talvez esse sentimento desenvolveu, sabe, entre eles, mas ao mesmo tempo, né, eles são irmãos, sabe? Bom, gente, então é basicamente isso que eu vim conversar com vocês. Esses são alguns livros com temas difíceis de digerir que eu separei pra vocês. Me contem aqui embaixo um pouco, faça uma listinha se você tem alguns livros que eu não mencionei, que você já leu e que você acha que são difíceis de digerir. Eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima.